E interessante que nós voltamos novamente falando sobre igreja também. Atos capítulo 11. Hoje a gente vai ler uma sessão um pouco maior, porque a gente vai do 1 ao 30. Então a gente vai ler o capítulo todo. Eu sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas se você pudesse colocar em pé só por mais um instante, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 11, a partir do verso 1. Atos 11, 1. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu, pelas 4 pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou do céu pela segunda vez: não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, e também estes 6 irmãos me acompanharam e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a eles? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos pela tribulação que cedeu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo achado, levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágapo, indicou pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Irmãos, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, mas vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, agora que nós lemos a tua palavra santa, benigna, pedimos que no nome de Jesus, teu Espírito Santo possa se assenhorar das nossas mentes e corações, e que teu Espírito nos conduza ao entendimento correto da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Irmão, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. A gente vai cobrir um longo período hoje. E para isso eu vou precisar que você preste bastante atenção para a gente poder fazer um bom uso aqui do nosso tempo. O que o capítulo 11 está descrevendo para nós? Talvez uma leitura, né, no início pareça histórias um pouco desconexas, mas todas essas histórias se ligam. Essas histórias, elas possuem um fio condutor que liga, né? Tanto o questionamento que Pedro recebe por parte da igreja em Jerusalém. Isso a gente já viu quando a gente falou do capítulo 10, que nós lemos todo o capítulo na última mensagem em Atos, né? Se os irmãos não viram, a gente tem essa vantagem hoje de ter as mensagens gravadas. Então lá a gente falou sobre o maior milagre, que é o milagre da salvação. E aí naquela ocasião eu expliquei como esse milagre acontece na casa do centurião Cornélio, como é que Cornélio ali e toda a sua família é salva. Agora Pedro está voltando para casa, então imagina essa cena, Pedro está voltando para casa, está voltando para Jerusalém, e aí quando ele chega em Jerusalém ele é questionado. A igreja, alguma parte, né? Alguns irmãos ali da igreja, nesse caso aqui o texto no verso 2 chama os que eram da circuncisão, né? Dando a ideia aqui de irmãos judeus, haviam se convertido ao cristianismo, mas ainda carregavam um espírito legalista, ainda carregavam muito dos costumes da lei. E esses irmãos vão questionar Pedro, dizendo, bom, como é que você pode, Pedro? Você é o nosso pastor, Pedro. Como é que você pode comer na casa de pessoas incircuncisas? Como é que você pode se relacionar com esses homens? E aí vão questionar Pedro, e Pedro então vai começar a argumentar e a dizer para eles o que aconteceu, por que ele foi parar na casa de um centurião romano. E por que eu estou falando isso aqui agora no início? Só para você entender que toda a história do capítulo 11 vai se dar com base nessa relação que é apresentada para nós. A relação entre cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica. Os cristãos que vieram do judaísmo e a relação desses cristãos com cristãos que vieram dos povos gentios. Como esses dois povos vão se encontrar no cristianismo e vão se relacionar no cristianismo, é o que a gente está vendo aqui. Talvez ainda não está claro, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, o que é que está ligando esses textos? Essa relação entre esses dois povos. E essa relação, no início, ela é conflituosa. E o autor coloca isso para nós de propósito, para mostrar para mim e para você que a igreja ela não nasceu perfeita. Percebe? Ela não surgiu perfeita. Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem a ideia de que os personagens que aparecem, as pessoas que aparecem nessas histórias, elas são pessoas assim, como super-heróis, né? Infalíveis, né? Inerrantes. Mas isso não é verdade, irmãos. Esses homens, essas mulheres que aparecem nos textos bíblicos, quando você está fazendo a sua devocional lá na sua casa, que você está lendo a Bíblia, eu sei que às vezes você é tentado pela ideia de achar que aquele homem, aquela mulher, eles são especiais, eles são sobrenaturais, mas não são, eles são naturais. Só que são homens e mulheres que vão se permitindo agir pela obra do Espírito Santo de Deus. E aqui nós estamos vendo uma igreja que está nascendo, uma igreja que está surgindo. E essa igreja que está nascendo, ela nasce com defeitos. Ela está tentando caminhar e ela tropeça. Ela está tentando caminhar, mas os seus pés ainda não são firmes. Ela é como uma criança aprendendo a andar. Então ela vai tentar se equilibrar, ela nem sabe caminhar direito, mas ela tenta correr, não é assim, com uma criancinha? E ela tenta correr e cai no chão, e a gente fala, Jesus amado, socorre essa criança, meu Deus. Né? Você dá até uma aflição no coração, é o que a gente está vendo aqui, dá até uma aflição no coração. A gente vai entender um pouco melhor esse texto. Mas o que eu quero que você perceba é isso. O autor está fazendo questão de narrar para nós como esse relacionamento está acontecendo no início. E a igreja está aprendendo a viver como um só povo em Cristo. Como é que pode? E aí a gente fica pensando, bom, o pastor falou disso domingo passado, para você ver, né? Como é que às vezes Deus parece que Ele quer repetir algumas mensagens para nós e Ele faz questão de
apresentar para nós outros textos, aí voltando para o texto da nossa sequência, está falando mais uma vez sobre essa ideia de como judeus e gentios, escravos e livres, pessoas de todo tipo se unem e se tornam um só povo por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é igreja. Igreja é essa reunião de pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, personalidades, temperamentos, históricos de vidas diferentes, mas igreja é isso, são essas pessoas que se reúnem em torno de uma única fé, num único Senhor e Salvador que é Cristo Jesus. Isso é ser igreja. Então a igreja é essa celebração dos diferentes, mas que tem uma convergência. E essa convergência é maior do que todas as nossas divergências. Essa convergência chama-se Jesus. Jesus de Nazaré. É em Cristo que as diferenças da igreja se esvaem. É em Cristo que nós conseguimos lidar com as nossas diferenças culturais. É em Cristo. É por meio dele. Então, essa comunhão, essa experiência daqueles cristãos judeus com esses cristãos gentios, essa experiência é nova para eles. É nova, então é natural que no início vai sair atrito, né? Vai ter algum choque. Então, o que o texto está mostrando para nós aqui? 3 momentos. Esse primeiro momento vai do 1 até o verso 18, é o momento quando a igreja de Jerusalém, então, recebe, ela aceita os gentios. Nós vamos aceitar essas pessoas. Mas como é que isso aconteceu? Como é que a igreja, então, de origem judaica, vai aceitar esses novos crentes que vêm de povos gentios? Isso acontece fácil? Não, não vem fácil não, irmãos. Primeiro, Pedro já chega lá na igreja de Jerusalém sendo questionado, né? Quase que excluído da igreja. O pastor vai ser excluído da igreja, porque aceitou esse povo aí pecador. Né? Então, o pastor não devia ter aceitado qualquer um na igreja, vamos excluir o pastor. É mais ou menos essa a ideia desse pessoal, tá? Trazendo para o nosso tempo, mais ou menos isso. Como que Pedro vai aceitar esse povo incircunciso? Como é que você senta lá e come com eles? Você está louco? Você está comendo com esse povo? Você devia mandar esse povo embora. E em Pedro é questionado, isso aparece nos versos 2 e 3. A partir do verso 4, o apóstolo Pedro vai começar a fazer um relato, ele vai contar o que foi que aconteceu. Então ele está praticamente contando todo o capítulo 10. Nesse resuminho, ele faz um resumo breve de tudo o que aconteceu no capítulo 10 e de como Deus trabalhou no coração dele com a visão, primeiro do lençol e das comidas impuras que Deus tornou pura. Pedro faz essa associação, ele compreende o que Deus estava fazendo. Ele conta essa experiência, essa visão que vem dos céus. Depois ele vai falar de que como Deus então se manifesta e dá evidência de que ele aceitou aquelas pessoas, não só porque elas receberam a mensagem, mas porque o Espírito Santo veio e desceu sobre elas. Então o fato do Espírito Santo ter descido sobre elas mostrou para o apóstolo que não, Deus de fato está nesse negócio. Porque Deus não só trabalhou no meu coração antes de eu chegar na casa do centurião, como quando eu chego lá e eu prego o evangelho, eles creem e recebem o evangelho. E há uma manifestação do Espírito sobre a vida deles. E essa manifestação, Pedro vai dizer, como Deus fez conosco no princípio. E aqui tem uma informação importante. Pedro está se referindo ao que aconteceu no capítulo 2, no Pentecoste. Mas o evento do Pentecoste não é comum. Não é um evento comum. Não é um evento que acontecia toda vez na igreja. Tanto é que o detalhe está em Pedro falar assim, como aconteceu conosco no princípio. Isso está lá no verso 15. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós quando? Todo dia? Na última reunião? Não, porque isso não era comum. O evento do Pentecoste não foi um evento comum. Foi um evento que marcou a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E agora Pedro está contando para aqueles irmãos que o Espírito Santo desceu sobre a igreja dos gentios, para dizer assim, olha, agora Deus confirmou que também recebeu os gentios, e a prova para nós foi que o Espírito Santo desceu também sobre eles. Entende? Então, Pedro está fazendo esse relato detalhado, contando essa experiência, mostrando a visão de Deus, né, do verso 5 até o verso 11, depois o próprio testemunho do Espírito Santo, nos versos 12 e 15, e o próprio testemunho da palavra.
Verso 16. A própria palavra, o que Jesus falou para Pedro, o que Jesus falou para os discípulos. Lembrei-me da palavra do Senhor, que disse João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, quando Pedro termina de contar aquela história, aqueles irmãos, né, e aí deixa eu explicar um pouco mais sobre esses irmãos. A igreja de Jerusalém, não toda ela, pensava daquele jeito. Ele está dizendo assim, ó, uma parte da igreja pensava dessa maneira. Como? Que aqueles que recebessem Cristo como seu Senhor, deveriam também se circuncidar. Só para ficar claro, circuncidar é cortar a pele do prepúcio do macho, do homem, né, do pênis do homem. Então, cortar da pele do prepúcio, isso é a circuncisão. Os judeus recebiam a circuncisão no 8º dia do seu nascimento. Então, esses irmãos estão dizendo assim, não, para que essas pessoas sejam aceitas, elas precisam se circuncidar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão carregando um costume da lei para dizer, olha, Deus só aceitará essas pessoas se elas fizerem tal coisa. Estão carregando esse costume e imputando esse costume sobre os novos crentes que vêm de origem gentílica. Eles não têm o costume da circuncisão. Em outras palavras, esses irmãos estão dando lugar a um legalismo. O que é isso? Exigir às pessoas algo que a palavra não exige. Isso é legalismo. Imagina o seguinte, que nós só recebêssemos aqui, é só um exemplo, tá bom? Só para deixar claro. Recebêssemos aqui na primeira igreja batista, em Congonhas, os irmãos que raspassem a cabeça. Então, para ser... Eu esqueci do Luiz Pó. Já chegou com a cabeça raspada. Brincadeira. Mas eu não podia perder a piada. Bom, desculpa, irmãos, perdão. Mas vamos voltar. É que ele fez assim, eu não me segurei. Vocês me perdoem. Mas vamos lá. Então vamos imaginar que essa fosse a regra. Pergunta de prova. Isso está na Bíblia? Não está na Bíblia, né, irmãos? Então imagina que absurdo seria eu pegar um irmão que aceitou a Cristo, reconheceu Cristo como seu Salvador e impor a ele uma regra, uma norma que a palavra não diz. Eu digo, Deus só te aceitará se você fizer isso. A gente está rindo, está brincando, é até bom que isso aconteça dessa maneira, mas o fato é que em muitas igrejas o legalismo se pratica, mas de outra forma, não a raspar a cabeça. Mas os exemplos são muitos. Eu não vou falar aqui para não ficar chato, mas são muitos os exemplos. Ou não? Sim? Então, isso é legalismo, é impor sobre as pessoas algo que Deus não colocou. E é isso que aqueles irmãos estão fazendo, percebe? A igreja ainda é jovem, ainda é imatura para lidar com as diferenças, então, por não conseguir lidar com as diferenças, qual é a ideia que eles têm? Vamos impor sobre eles determinadas regras, porque ao cumprir essas regras, eles vão dar uma demonstração física de que eles foram aceitos por Cristo. Nós não temos autoridade para isso. Nós não devemos fazer isso como igreja. Impor sobre as pessoas algo que a palavra de Deus não diz. Mas quando a gente cai no legalismo, a gente começa a fazer isso. Então a gente começa a achar que o irmão mais santo é o irmão que usa uma determinada roupa, é o irmão que tem um determinado costume quanto à sua higiene pessoal. Não é assim? É o irmão que age de uma determinada forma. É o irmão cuja personalidade é de um determinado jeito, e aí por isso ele tem uma inclinação maior a explosões emocionais, e a gente começa a achar que essas pessoas são mais espirituais do que as outras que não têm essas mesmas práticas, esses mesmos hábitos, essa mesma cultura, essa mesma personalidade, temperamento, e etc, etc, etc. E a gente diz, bom, esses são frios. Ou até não têm o Espírito Santo de Deus. Cai nesse absurdo também. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, olha, eles ouviram e creram, e o Espírito desceu. Além disso, a cabeça do homem que fica criando determinadas situações. Mas a Bíblia não diz isso. Aí o que acontece na sequência do texto?
Pedro fala, conta a história, eles são convencidos. Então, olha só, eles são irmãos legalistas, eu disse isso, que eles estavam errados, mas são pessoas de coração aberto, que estão dispostas a reconhecer o erro. Então, quando Pedro os orienta, eles abrem o coração e dizem assim, então vamos glorificar a Deus, porque Deus aceitou os gentios. Olha o que diz aí o verso 18, diz assim, ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificavam a Deus, dizendo, então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Olha que legal. Então, eles estavam de coração aberto para aprender. Estavam de coração aberto para compreender que o homem é salvo pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei. Não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo é que nós somos aceitos por Deus. Aí, na sequência, o texto vai dizer do evangelho crescendo em Antioquia. Isso está a 500 quilômetros ao norte. Por isso que ele falou que quando há perseguição, os discípulos vão por todos os lugares pregando. Mas no início ele fala que os discípulos só pregavam para aqueles que eram de cultura judaica, para os judeus. Então eles iam para outras cidades, mas quando chegava lá, eles falavam de Jesus só para os judeus. Só que acontece uma coisa, algum desses irmãos começa a pregar para os cristãos de cultura grega. E aí surge um outro fenômeno na igreja. Opa, então agora gentios, nativos dos gentios, também se convertem ao cristianismo, também reconhecem. Diz o verso 22, que 21, que a mão do Senhor era sobre eles e um grande número de pessoas se converteu. Então começou um avivamento em Antioquia. E olha que interessante, Antioquia, naquela época histórica, era a terceira maior cidade do Império Romano. Só depois de Roma e Alexandria. Então era uma cidade os historiadores vão falar, de cerca de mais ou menos 500 mil de pessoas. Isso é muita gente para aquela época. Então, 500 mil de pessoas numa cidade extremamente pujante, uma cidade viva, uma cidade de movimento, terceira maior cidade do Império Romano até então, considerada uma grande capital na Ásia, e aí essa cidade vem ao arrependimento e à fé em Cristo. Imagina isso, irmãos. Dali vai ser missionário para o mundo inteiro. Daí vai ser missionário para o mundo inteiro. Então, Deus promove um verdadeiro avivamento naquela cidade por meio daqueles irmãos que com coragem vão falar de Jesus. E esses cristãos, acolhem a palavra de Deus. E um fenômeno aqui muito bacana acontece, que o autor faz uma janela, Ele faz uma janela só para falar dessa história, de que a igreja, então, no verso 22, ouve isso, a igreja de Jerusalém, de origem judaica, de cultura judaica, ouve que o evangelho está chegando aos gentios e fala assim, vamos enviar Barnabé. Não é à toa que eles escolhem Barnabé, a gente já falou disso aqui. Barnabé é alguém que aparece lá no capítulo 4 como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de fé, um homem de generosidade, não só financeira não, mas como pessoa, ele é generoso como pessoa. E esse mesmo homem aparece depois de novo no capítulo 9, fazendo a ponte de ligação entre a igreja e Paulo, porque a igreja recusa Paulo no início, lembram disso? Amém ou não? A igreja recusa Paulo, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Mas Barnabé vai fazer essa ponte e faz com que Paulo seja acolhido na igreja. E agora, o autor abre esse parênteses para falar de uma história que é muito legal nesse texto, que é como Barnabé, então, quando percebe que homens de cultura grega reconheceram Cristo, ele lembra de um homem que há mais ou menos 10 anos ele conheceu. Porque tem 10 anos do capítulo 9. Olha que interessante. Mais ou menos 10 anos. Que ele está lá na cidade dele, não está abandonado não, mas foi meio que excluído da igreja. Mas ele está lá pregando. Aí Barnabé lembra que tem um homem na igreja que Deus chamou para isso. Olha só. E aí ele vai para Tarso, ele viaja para Tarso, busca Paulo e traz Paulo para Antioquia e fala assim, Paulo, agora é sua hora, prega, porque Deus não te chamou para isso. Lá quando Ananias te batizou você, Deus não falou isso com você, que ele ia fazer isso na sua vida? 10 anos depois Deus está cumprindo a promessa. Paulo, agora vai lá e prega. E aí Barnabé se torna um grande encorajador, não só para a igreja de Antioquia, o que resulta em muitos outros crentes que vêm a Cristo, Barnabé chega lá no verso 23, verso 24, fala que muita gente se uniu ao Senhor. Então, o trabalho de Barnabé foi bem feito. Por quê? Por 2 razões, pelo menos. A primeira, a igreja avançou, a igreja cresceu. E segundo, promoveu novas pessoas. Uma nova liderança surge na igreja em Antioquia. E ele foi fazer o quê? Ele foi buscar um mestre para isso. Buscou um professor.
falou assim, agora vem, Deus quer te usar, toma aqui, fala para essas pessoas, Deus te chamou para fazer isso. É muito bonito a gente ver como esse homem, Barnabé, ele tem um coração tão generoso, tão aberto, que ele vai lá buscar uma pessoa que até então a igreja de Jerusalém tinha meio que abandonado, para que agora ele seja útil ao ministério e ao reino de Deus. Essa relação deles dois é realmente muito bonita, né? De encorajamento, de apoio, de edificação mútua. É emocionante, eu vou falar disso mais na nossa aplicação. E por fim, a última seção do texto, que é do verso 27 ao verso 30, fala de quando esses crentes, então, gentios, vão ficar sabendo da fome que está acontecendo em Jerusalém, na Judéia, e decidem, olha o 29 aí, ó, e decidem, conforme as suas posses, então, algo proporcional, voluntário e proporcional, resolvem ajudar os irmãos que habitavam na Judéia. Então, aqueles mesmos irmãos que no início do texto foram meio que recusados, eles agora são movidos por Deus para ajudar quem os havia recusado. Assim, agora a gente vai contribuir na vida deles, vamos abençoá-los. Por quê? Porque eles nos abençoaram, a igreja nos abençoou. A igreja de Jerusalém nos aceitou, a igreja de Jerusalém mandou líderes para cá para nos treinar, para nos ensinar. Essa igreja nos apoiou e eles agora estão passando fome. Vamos apoiá-los. Esse é o sentimento daquela igreja, né? Literalmente, como a gente fala hoje, nos dias de hoje, o mundo dá voltas. O mundo tinha dado uma volta e agora a gente está vendo essa igreja voluntariamente, generosamente, ajudando aquela igreja da Judéia, composta por crentes, mas judeus. E isso por quê que a igreja faz isso? Primeiro, por gratidão. Aquela igreja havia recebido eles, havia cuidado deles, havia encorajado eles, e eles agora queriam retribuir. E segundo, porque esses crentes compreendiam que só existe uma igreja, não existe duas. Não é a igreja de Antioquia e a igreja da Judéia. Não, eles entendiam que só tinha uma igreja. Irmãos, vou falar uma coisa importante aqui. Quando a gente chegar no céu, não existe mais batista, presbiteriano, metodista, assembleiano. Você acha que no céu vai existir isso? Né? Tinha uma piada no seminário que falava disso, né? O batista chegou no céu, foi passando por várias salas, né? Aí ele chega numa sala que o pessoal está bem quietinho, assim, tranquilo. Aí o anjo fala assim, não, isso aí é os batistas. Eles acham que estão aqui sozinhos, né? Era uma brincadeira horrível no seminário, mas enfim, apaga isso aí do vídeo. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que no céu só tem um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é esse? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Só esse tipo de pessoa. Não tem no céu presbiterianos, metodistas, assembleanos. Não. Só crentes que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É só esse tipo de gente que entra no céu, pela fé em Cristo. A igreja de Antioquia fez o que fez por gratidão, mas fez o que fez também por acreditar, por entender que só existe uma igreja. Só existe uma igreja. Né? Não estou aqui desprezando a nossa denominação, espero que ninguém esteja entendendo isso, porque não é esse o propósito da minha fala. Nós somos batistas por convicção, aos princípios doutrinários da Igreja Batista. Ponto. Ok? Ponto. Chegando no céu, você já não é membro, você só é membro de uma única igreja. Espero que tenha ficado claro. Então, qual é a grande ideia que o autor está tentando passar para nós? Que a igreja de Cristo, ela é uma só, constituída por um único povo, quer judeus, quer gentios. A igreja é feita de pessoas que foram salvas por Jesus. Essa é a ideia que o autor está apontando para nós. A igreja é feita de gente que foi salva por Jesus. Ponto. É essa a mensagem que ele quer transmitir para nós com essa história. Agora, tem algumas coisas práticas aqui para a nossa vida, que eu quero rapidamente colocar para os irmãos. A primeira, os cristãos devem aceitar uns aos outros e não brigar por conta de discussões sobre diferenças culturais, preferências pessoais, usos e costumes. Essas são sempre questões secundárias. Vou repetir. Usos e costumes, preferências culturais, diferenças, são sempre questões secundárias. A fé em Cristo é o primeiro, é o que nos une, é a nossa convergência, é o que diz a palavra, e é como deve ser no nosso meio.
Então, brigas no nosso meio por preferências. Porque eu gosto da música que o ministério tocou, que é mais animada. Eu gosto da música que o ministério tocou, que é mais calminha. Eu gosto que o ministério cante cantor cristão. Eu gosto quando o ministério canta um corinho. São preferências. Isso é tudo secundário. O que vem em primeiro lugar é o que nos une em Cristo, a fé em Cristo, a centralidade de Cristo na igreja. Então, todas as questões de discussões, de preferências, de cultura, de personalidade, são sempre secundárias. Se a gente entender isso, a gente vai eliminar 90% das brigas que existem no meio evangélico. 90%. Porque 90% das brigas, elas terminariam com uma pergunta: o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Acabou. Aí não importa o que eu acho. O que eu acho, eu acho. O que você acha. Né? Com todo respeito, mas esse é só seu. O que nos importa é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Fiquemos com a palavra. A Bíblia diz isso. Então é isso que a gente vai seguir, mesmo que eu não goste. Entende? Então a igreja, ela estava com o coração aberto, ela carregava uma herança legalista, mas ela estava com o coração aberto de entender, não, peraí, a gente estava errado, a gente cometeu um equívoco, o Espírito Santo aceitou eles, devemos aceitá-los também. E isso foi bacana para a igreja, trouxe crescimento para a igreja. Uma segunda aplicação prática desse texto para a gente usar hoje, preste atenção, para a gente usar hoje. Aquilo que Barnabé fez por Saulo precisa existir no nosso meio hoje. Hoje. O que eu quero dizer com isso? Isso é posto em prática quando crentes maduros, eu não estou falando de crentes mais velhos, mas mais maduros. Deu para entender? Quando crentes maduros, com mais experiência, chamam para perto membros mais novos no corpo e os ensinam a andar junto e os encorajam a ingressar no serviço cristão. Foi o que Barnabé fez para Saulo. Pegou um crente que às vezes pode até ser mais velho de idade, mas é menos experiente que você. Às vezes é uma pessoa que se converteu numa fase da vida em que ela está mais velha. E aí você traz essa pessoa para perto, ajuda ela a caminhar e encoraja ela a fazer uso dos seus dons no serviço cristão. Foi o que Barnabé fez para Saulo. E isso a gente pode fazer, ou não? É muito tranquilo, basta que você decida, vou cuidar de alguém na igreja. Olha que coisa bacana. Que decisão boa para você tomar hoje. Vou cuidar de alguém. Vou ver um novo crente, vou ver um visitante que está chegando, vou ver um membro que está se aproximando e eu vou cuidar dessa pessoa, vou orar por ela toda semana. Vou mandar uma mensagem para saber como é que ela está. Vou me prontificar para alguma necessidade que ela esteja vivendo. É isso que precisa acontecer na igreja. Por quê? Irmãos, por que foi Barnabé atrás de Saulo e não outro membro da igreja? Já se perguntou isso? Porque Barnabé tinha sido o único que tinha se disposto a ouvir a história do homem. A igreja toda ficou com medo dele em Atos 9. Ele vai atrás e escuta a história. Quando ele escuta a história, ele reconhece, Deus está fazendo uma obra na vida desse homem. Olha como a gente às vezes perde pelo preconceito. Não, mas parece muito arrogante. Olha o jeitão dele aí, olha o jeitão dela aí. Parece muito cheio de si, não vou falar com ela não. Ouve a história, abre o coração, ouve a história. E aí quando você ouve a história, vê o que Deus está fazendo, fala assim, nossa, na nossa igreja tem um trabalho que você seria perfeito. Você quer participar? Isso vai te ajudar. É esse o trabalho que a gente precisa fazer. E por último, nunca se esqueça, guarde bem, nunca se esqueça daqueles que foram bênção de Deus em sua vida. É isso que a gente está vendo ali no final, na última sessão do texto. A igreja em Antioquia se lembrou da igreja em Jerusalém. Lembrou do apoio, lembrou da ajuda, lembrou do incentivo, do encorajamento e decidiram ajudar aquela igreja. Fizeram conforme as suas posses e, por gratidão, decidiram abençoar a igreja o tanto que lhes havia abençoado. Assim também, guarde, escute, assim também deveriam ser os crentes hoje, se despirem da ingratidão e vestirem a generosidade, conforme as suas posses,
contribuir no reino, contribuir na igreja, que abençoou a sua vida, contribuir com pessoas, reconhecer pessoas que ajudaram você. Se você está aqui hoje, pessoas ajudaram você, sim ou não? Às vezes aquela professora lá da escola primária, mas que foi a primeira pessoa que reconheceu você como um ser humano. Porque de repente nem na sua família você não teve isso, mas teve uma pessoa lá na escola que nem era crente, mas que olhou para você e viu você como um ser humano. E você é grato por essa pessoa. Não sei se você já teve essa oportunidade, eu já tive. Mas de encontrar essa pessoa anos depois e dizer assim, muito obrigado pelo investimento que você fez na minha vida. Isso é muito legal. Custa quanto fazer isso? Custa quanto você pegar a mão no telefone aí, no WhatsApp, quando o culto acabar? Agora não. Mas custa quanto você mandar uma mensagem para alguém que investiu na sua vida e dizer assim, olha, hoje eu escutei uma palavra lá na igreja e eu queria dizer a você, muito obrigado pelo investimento que você fez na minha vida. Obrigado por você ter cuidado de mim. Custa quanto? Custa nada, irmãos. Custa nada. E eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai ficar muito feliz de ouvir algo assim. Lá no meu escritório eu tenho uma foto dos meus 2 líderes que cuidaram de mim desde adolescente e que estavam lá no dia que eu fui ordenado pastor. Eu coloquei essa foto lá no escritório. Você pensa assim, mas não é nem parente seu? Né? Alguém diria, não é membro da sua família? Não é assim? Mas não, irmão, sem aqueles 2 ali eu não estaria aqui hoje. Não seria pastor que eu sou, não teria me tornado, eles contribuíram para o homem que eu me tornei. Então, isso é gratidão. E constantemente eu falo isso para eles. Até me emociona porque eu faço isso constantemente. Constantemente. Do quanto eles são e foram bênção na minha vida. E são até hoje. Então, é preciso se dispor da ingratidão para abençoar e amar aquelas pessoas que nos ajudaram. Então, o bem da verdade é que nós recebemos tanto da igreja. Não é assim? Nós recebemos tanto. Nós jamais poderíamos pagar aquilo que a gente recebe na igreja, sim ou não? Você poderia pagar o que você recebe aqui? Não tem dinheiro que pague, não. Tem dinheiro que pague, não. Mas se alguma coisa a gente pode fazer é honrar isso. Honrar como? Apoiando, ajudando e até contribuindo também financeiramente como uma atitude de gratidão. Como uma atitude de gratidão. Bom, que Deus nos abençoe com essa palavra. Em nome